Viva a ciência e a razão. Olá, gente! Eu estou aqui com uma matéria interessantíssima que a ciência resolveu um dos mistérios que assombram as autoridades na ciência. Primeiro, quero deixar aqui um grande abraço aos meus amigos e inscritos desse canal e pedir para que eles compartilhem essa live. Essa live vai trazer alguma luz sobre muitos assuntos que são cotidianamente vistos e não são bem interpretados. Um dos assuntos é, afinal de contas, quem veio primeiro? O ovo? A galinha? Os dinossauros vieram mesmo primeiro que as galinhas? Os arcossauros? Não, né, gente? Eu vou mostrar aqui agora para vocês, né? A ciência resolveu um dos enigmas mais antigos da humanidade. O que veio primeiro? A galinha ou o ovo? O ovo ou a galinha? Aqui estão nossas amigas penosas. A pergunta é: o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? É uma das questões mais antigas da humanidade. Representa uma espécie de enigma filosófico e científico que tem confundido gerações de pensadores, cientistas e mentes curiosas durante séculos. Já na Grécia Antiga, filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão refletiram sobre as origens iniciais da vida e do universo. E com a evolução da ciência, outros campos foram envolvidos, da biologia à cosmologia, passando por teorias como a evolucionista. O criacionismo, tudo é criação de um Deus, ou mesquismo, que não faz sentido. As espécies que não variavam com o tempo, o que não faz sentido. As espécies variam sim, porque toda espécie cria mutações, né, gente? Todo animal muta, todo mundo está em evolução, e a evolução não tem fim, início ou meio. Ela começa e vai até o sujeito morrer, porque ele tem que passar os seus genes, né, galera? Mas uma equipe de cientistas da Universidade de Gênebra, na Suíça, liderada pela bioquímica Marinê Olivetta, descobriu que os componentes básicos das células reprodutivas femininas, os óvulos, apareceram muito antes da evolução das galinhas, o que interfere que o ovo veio antes da galinha. Evolução não é uma linha reta. Na verdade, é muito provável que a vida na Terra tenha desenvolvido a capacidade de formar embriões, mesmo antes dos primeiros animais. E as pistas para essa possibilidade vieram de um organismo unicelular que vive imerso na lama, sobre mares rasos. Este organismo é um micróbio ictiosporiano chamado Chromosphaera perkins, descoberto em 2017 em sedimentos marinhos ao redor do Havaí. Aqui está o nosso astro aqui, ó. A espécie unicelular Chromosphaera perkins, ou Chromosfera perkins, descoberta em sedimentos marinhos ao largo do Havaí em 2017. Foi aí que forneceu as pistas. Aqui vemos isso pouco antes da divisão celular. Embora o C. perkins não seja um animal nem um fungo, compartilha com eles um ancestral comum e apresenta notável semelhança com embriões e animais, à medida que se reproduz. Dizem cientistas da Universidade de Genebra,
O comportamento dos ictiosporos permite investigar o salto de organismos unicelulares para seres complexos, compostos por uma infinidade de células. E como o Chromosphera perscensis existe há mais de 1 bilhão de anos, muito antes do surgimento dos primeiros animais, a sua existência sugere que a vida desenvolveu a programação dos ovos antes dos próprios ovos, ou seja, antes mesmo de ter animais que botassem ovos. Há 1 bilhão de anos, nosso planeta era muito diferente. A sua atmosfera era composta principalmente por metano. E metano é ricamente benéfico à vida, né? Amônia e vapor d'água. Enquanto a temperatura média global oscilava em torno de 50 graus Celsius, e foi nesse ambiente que o organismo Chromaspera perscensis habitaram a Terra. Os registros dos primeiros animais datam de 635 a 542 milhões de anos atrás, no período Ediacarano, há quase 400 milhões de anos após o aparecimento do Perscensis, quando a atmosfera da Terra está cheia de oxigênio e a temperatura não era hostil. Dinxonostata, uma antiga forma de vida que habitou a Terra durante o período de Acarano, 635 a 542 milhões de anos, o que representa os mais antigos organismos multicelulares complexos conhecidos dentro do nível macrocelular de complexidade biológica. O Maya Dudin, um dos autores do estudo, afirma que a espécie encontrada em 2017 apresenta comportamentos que indicam que já possuíam processos de coordenação e diferenciação multicelular, algo típico de organismos multicelulares. Apesar de ser uma espécie unicelular, isso significa que os mecanismos básicos para o desenvolvimento embrionário, o processo pelo qual um ovo fertilizado se torna um embrião, já estavam presentes na espécie muito primitiva. Vou ler de novo. Omar Dudin, um dos autores do estudo, afirma que a espécie encontrada em 2017 apresenta comportamentos que indicam que já possuíam processos de coordenação e diferenciação de algo tipo de organismos unicelulares, apesar de ser uma espécie unicelular. Isso significa que o mecanismo básico para desenvolvimento embrionário, o processo pelo qual um óvulo fertilizado se torna embrião, já estavam presentes nessa espécie muito primitiva. Para os pesquisadores, os resultados sugerem que as instruções para as formações padrões embrionários são anteriores a qualquer animal identificado até o momento. O estudo explica que nos ovos fecundados das galinhas, o zigoto percorre o oviduto, onde são acrescentadas várias camadas, a primeira clara, depois as membranas e por fim a cascadura de cálcio. Enquanto o óvulo se forma, o zigoto se divide e se diferencia para dar origem ao embrião. A amostra de Chromosphera perscensis revelaram que, uma vez atingido o tamanho máximo, eles se dividem sem crescer mais. Esse processo permite a geração de colônias multicelulares diferenciadas e semelhante aos primeiros estágios do embrião. Olha aqui o que esse estudo está nos propondo. O estudo explica que ovos fecundados de galinhas, o zigoto percorre o oviduto, onde são acrescentadas várias camadas. Primeiro, a clara, depois as membranas e, por fim, a cascadura de cálcio. Enquanto o óvulo se forma, o zigoto se divide e se diferencia para dar origem a um embrião. A amostra de Chromosphera perscensis, ou Chromosphera perscensis, revelaram que, em vez de atingir o tamanho máximo, eles se dividem sem crescer mais. Esse processo permite a geração de colônias multicelulares diferenciadas semelhante aos primeiros estágios dos embriões.
Olha aqui, galera, ó, o processo de replicação de um ictiosporo, ó. Aqui tá, olha aqui os processos dele se dividindo, ó. Isso aqui é bem antes, o processo é bem antes de ter algum animal que tinha que dos embriões aí nos ovos, em qualquer ser. Rafael Dioa, beleza, cara? Seja bem-vindo, meu querido. O processo de replicação de um ictiosporo do Chromosfera perskinsi, cujo desenvolvimento é semelhante ao de um embrião dentro de um ovo. Por fim, o estudo conclui que, do ponto de vista evolutivo, o ovo veio primeiro, uma vez que as aves evoluíram a partir dos nossos ancestrais répteis, e o aparecimento do processo de postura dos ovos é anterior ao surgimento das galinhas. Olha o que está falando esse estudo, hein? O processo de replicação de ictiosporo do Chromosfera perskinsi, cujo desenvolvimento é semelhante ao embrião dentro de um ovo. Por fim, o estudo conclui que, do ponto de vista evolutivo, o ovo veio primeiro, em vez que as aves evoluíram a partir dos ancestrais répteis, e o aparecimento do processo e a postura de ovos é anterior ao surgimento das galinhas. O ovo é uma adaptação evolutiva das criaturas. E se encerra a discussão. Agora vamos conhecer um pouco sobre. Boa noite, Lázaro. Seja bem-vindo, cara. Depois de explicação, para vocês, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos ver aqui sobre o nosso fóssil. Chromosfera ou Chromosfera perskinsi, um organismo unicelular, uma espécie de ictiosporea ou ictiospóreo, de ordem Dermoxytida. Ao contrário da maioria dos ictiosporídeos, que são a grande maioria parasitas de peixes ou de outros animais, esse microorganismo é autotrófico, ou seja, ele consegue fabricar o próprio alimento. Vamos ver que é assim, ó. Autotrófico é isso. Autotrofismo ou trofia é a capacidade de certos organismos autotróficos de sintetificar todas as substâncias essenciais do seu metabolismo. É a mesmo que eu mesmo poder fornecer o meu alimento, entende? Ou seja, capaz de suprir as suas próprias necessidades nutricionais. Foi nomeado em homenagem ao professor Frank Perkins. O organismo foi descoberto em sedimentos marinhos do Havaí, recentemente em 2024. Uma equipe da Universidade de Genebra, UNIG, observou uma espécie que forma agregados multicelulares no final do seu desenvolvimento, que apresentam semelhanças surpreendentes às primeiras fases dos embriões animais. E o embrião humano, né, galera? É um caso raro de um ictiosporiano supostamente de vida livre e que é possível o único dermocistídeo de vida livre. Por essa razão, a espécie é considerada valiosa para estudar o mecanismo evolutivo que permitiram a transição de protozoários unicelulares para organismos multicelulares, metazoários. Essas observações sugerem que os componentes genéticos responsáveis pelo desenvolvimento embrionário estavam presentes antes do surgimento da vida animal. Multicelularidade, ou seja,
O CPERS-15 desenvolveu habilidade de processos semelhantes, mas são necessárias mais pesquisas para esclarecer isso. Boa noite, meu amigo Rafael, como estão as coisas? Boa noite, Lázaro. Facilitando a vida. Exatamente, meu querido. Exatamente. Papel aceita tudo. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Hoje estamos novamente falando nesse assunto. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Como eu já tinha lido ali, por causa desse organismo do Chromosphaera perskinse, foi o ovo. Porque o Chromosphaera perskinse já tem o mesmo processo de, né, que acontece na natureza, né? E ele tem 1 bilhão de anos, né? É um organismo muito antigo. Aqui é o artigo falando sobre o nosso querido dinâmica de inovação genômica na ancestralidade unicelular dos animais. Xavier Grau Bover, Guifré Toruela, Stuart Donatelli, Hiroshi Suga, Guy Leonard, Thomas A. Richards, Inaki Ruiz Trilo. Resumo: quais inovações genômicas sustentaram a origem dos animais multicelulares? Ainda é um debate em aberto. Aqui investigamos essa questão, reconstruindo a arquitetura do genoma e a diversidade da família genética nos pré-metazoários ancestrais, visando datar o surgimento das características semelhantes aos animais. Nossa análise comparativa envolve genoma de animais e seus parentes unicelulares, mais próximos do Holozoa, incluindo 4 novos genomas, 3 dos Ichthyosporea e Coralochitrium lysiporum. Aqui mostramos que os primeiros animais foram moldados por mudanças dinâmicas na arquitetura do genoma, antes do surgimento da multicelularidade, uma explosão inicial de diversidade genética no ancestral dos holozoas, enriquecida em fatores de transição e maquinaria de adesão celular. Foi seguida por episódios múltiplos em diferentes tempos de interrupção de sintenia, ganho de introns e expansões de genoma. Assim, as bases da arquitetura do genoma animal foram estabelecidas antes da origem da multicelularidade complexa, destacando a necessidade da perspectiva unicelular para entender a evolução animal inicial. Resumo do eLife. Centenas de milhões de anos atrás, alguns organismos unicelulares adquiriram a capacidade de trabalhar juntos e formar organismos multicelulares. Essa transição foi um passo importante na evolução e ocorreu em momentos distintos em diversas partes da árvore da vida, incluindo animais, plantas, fungos e algas. Os animais estão em organismos mais complexos da Terra. Seus ancestrais unicelulares também eram bastante complexos geneticamente, e seus genomas, o conjunto complexo de DNA do organismo, já continham muitos genes que agora coordenam a atividade das células em um organismo multicelular. O genoma de um animal normalmente possui certas características, é grande, diverso e contém muitos segmentos chamados introns, que não são genes ou pseudogenes. Verificar se os parentes unicelulares dos animais compartilham essas características. É possível aprender mais sobre quando características genéticas específicas evoluíram pela primeira vez e se elas estão ligadas à origem dos animais. Isso aqui que eu estou mostrando é o começo de tudo. Exatamente, viu?
Provavelmente, viu? Provavelmente, Rafael. Tem uns nomes que na verdade, um trava-línguas. Exatamente. O genoma de um animal normalmente possui certas características. É grande, diverso, contém muitos segmentos chamados introns, e que não são genes. Ao verificar se os parentes unicelulares dos animais compartilham as características, é possível aprender mais sobre quando características genéticas específicas evoluíram pela primeira vez e se elas estão ligadas à origem dos animais. Isso é investigação que os paleobiólogos têm desde muito tempo. É praticamente uma investigação forense. Agora, Graubovet et al. Estudaram os genomas de vários dos parentes unicelulares mais próximos do reino animal, usando uma técnica chamada sequenciamento de genoma completo. Isso revelou que houve um período de grande e rápida mudança genética nos ancestrais unicelulares dos animais, durante o qual seus genes se tornaram muito mais diversos. Outra explosão de diversidade ocorreu após a evolução dos animais. Além disso, a quantidade total do conteúdo genômico dentro das células e o número de intros encontrados no genoma aumentaram rapidamente em eventos separados, independentemente tanto nos animais quanto em seus ancestrais unicelulares. Pesquisas futuras são necessárias para investigar outras formas de vida multicelulares, como plantas, fungos e algas, se originaram da mesma forma que a vida animal. Compreender como o material genético dos animais evoluiu também nos ajuda a compreender as estruturas genéticas que afetam nossa saúde. Por exemplo, genes que coordenam o comportamento das células e, portanto, são importantes para organismos multicelulares. Também desempenham um papel no câncer, onde células se libertam dessa regulação e se dividem descontroladamente. Quer dizer que esse estudo ele também ajuda a descobrir realmente algumas doenças autoimunes que podem ser tratadas, né? Então é importantíssimo. Vamos para a fase de transição. A transição de organismo unicelular para o primeiro animal multicelular há mais de 600 milhões de anos. Bud James, 2017, dos Reis et al., 2015, marca uma das inovações evolutivas mais radicais dentro dos eucariotos. Embora a multicelularidade tenha evoluído independentemente diversas vezes na linhagem eucariótica, os maiores níveis de complexidade organismal, diversidade de plano corporal e regulação de desenvolvimento são encontrados em metazoários. Avanços importantes no estudo da origem dos animais foram feitos pela comparação dos genomas de metazoários de replicação inicial, como quinidários, cetenófilos, esponjas. Purna et al. 2007, Srivatava et al. 2010, Moroz et al. 2014, Srivatava et al. 2008, Fortunato et al. 2014. Com seus parentes unicelulares mais próximos do clado Holozoa, como os Clonoan flagelados, Monociga brevicolis, Salpingoerca roseta, King et al. 2008, Fireclaw et al. 2013, e Filaceriano Cespisaspora, e Oukizar Karzak, Suga et al. 2013. Ao focar a transição, é possível determinar quais inovações genômicas ocorreram na origem dos metazoários, e isso exigiu invenção de novos genes ou características estruturais. Sabemos agora que o ancestral animal já era um organismo genomicamente complexo, com um rico complemento de genes que codificaram proteínas relacionadas ao estilo de vida multicelular. Estes incluem fatores de transição, componentes de matriz extracelular e intrincada via de sinalização, que anteriormente
considerados específicos de animais, mas já estavam presentes ou cooptados para a multicelularidade enquanto os animais emergiram. O que surgiu primeiro, a semente ou a árvore? As primeiras, as primeiras sementes que existiam são a germinosperma. São as sementes. As sementes foram primeiro. Quer dizer, vamos ver, pelos que eu estou vendo aqui, foram semente, mas posso estudar. Muito obrigado, senhor Alessandro. Valeu, cara. Muito obrigado. Obrigado aí mesmo, fico satisfeito. Seja muito bem-vindo, obrigado. Estou falando aqui que como a vida unicelular, ela prova que não existe fixismo e que o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, e o ovo veio primeiro. E já um ser unicelular já fazia a mesma função que acontece no reino animal bem anteriormente. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Eu tive meio doente, entendeu? Como se diz, né? Aí eu tenho que restabelecer. Tive alguns problemas de ordem material também, problemas também, mas estamos aí. Mas a gente está sempre aí. Estou voltando. Muito obrigado. Fiquem bem-vindos. Quero aqui dar as boas-vindas ao meu amigo Pode Tudo, Alessandro Moreno, o canal Papel Aceita Tudo, o meu amigo Facilitando a Vida, o Lázaro Soares e o Rafael. E quem mais estiver assistindo a gente, lembrando que eu vou mostrar aqui, vou voltar novamente, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, um texto bem autoexplicativo para vocês. A ciência resolveu um dos enigmas mais antigos da humanidade. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou a galinha ou o ovo? Aqui tem um galos anseriformes, né? A pergunta, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Uma questão mais antiga da humanidade. Representa uma espécie de enigma filosófico e científico que tem confundido gerações de pensadores, cientistas e mentes curiosas durante séculos. Já na Grécia Antiga, filósofos como Sócrates, Aristóteles ou Platão refletiram sobre a origem iniciais da vida e do universo e como a evolução da ciência em outros campos foram envolvidos, da biologia e cosmologia, passando por teorias como a evolução, o criacionismo, que é uma mentira, que é apenas uma religião que se propõe a ser ciência sem ter nem método. O fixismo não vale a pena. Esse próprio estudo aqui derruba esse negócio de fixismo. Porque se tem um organismo que já fazia o mesmo processo que os animais já fizeram 200 e poucos milhões de anos no futuro, então quer dizer que as espécies não são fixas e que nada é linha reta. Tudo passa por etapas e por milhões, bilhões, milhares, mil anos e assim vai. Mais uma equipe de cientistas da Universidade de Genebra, na Suíça, liderada pela bioquímica Marinetta Olivetta, descobriu que os componentes básicos das células reprodutivas germinativas, os óvulos, apareceram muito antes da evolução das galinhas e que interfere que o ovo veio antes da galinha. Aqui, ó, o que eu estava falando, ó. A evolução não é uma linha reta. Na verdade, é muito provável que a vida na Terra tenha desenvolvido a capacidade de formar embriões, mesmo antes dos primeiros animais crescerem, ó. E as pistas para ser a possibilidade vieram de organismo unicelular,
que vive imerso na lama sobre os mares rasos. Este organismo é um micróbio ictiosporiano chamado Chromosfera ou Chromosfera perskinsi, descoberto em 2017 nos sedimentos marinhos ao redor da Havaí. Seria esse carinha aqui, ó, esse organismo aqui, ó. Espécie unicelular Chromosfera ou Chromosfera perskinsi, descoberto em sedimentos marinhos. E esse carinha aqui tem pelo menos 1 bilhão de anos, bem antes dos dinossauros ou qualquer vida. Aí, por aí que você já derruba que a vida não é nova, a vida é antiga. Filosofia de internet, seja muito bem-vindo. Fernando, boa noite, seja muito bem-vindo. Filosofia, meu amigo, sejam bem-vindos, meus queridos. Essa aqui é a espécie, ó. Chromosfera ou Chromosfera perskinsi, descoberta em sedimentos marinhos no Largo do Havaí, em 2017. Foi quem forneceu as pistas aqui. Vemos isso pouco antes da divisão celular. Ele fazia meiose e mitose, ó. Como ele fazia a bipartição de um organismo, como acontece nos dias de hoje, nas fases embrionárias. Esse organismo já fazia isso há pelo menos 1 bilhão de anos atrás. A espécie Chromosfera perskinsi, descoberta em sedimentos marinhos ao largo do Havaí em 2017, foi quem forneceu as pistas. Aqui vemos pouco a pouco antes da divisão celular. Embora o C. perskinsi não seja um animal nem um fungo, compartilha com eles um ancestral em comum e apresenta uma notável semelhança com embriões, animais à medida como se reproduz. Dizem cientistas da Universidade de Genebra, o comportamento dos ictiosporos permite investigar o salto de organismos unicelulares para seres complexos, compostos por uma infinidade de células. E como o Chromosfera perskinsi existe há 1 bilhão de anos, muito antes do surgimento dos primeiros animais, e sua existência sugere que a vida desenvolveu a programação dos ovos antes dos próprios ovos. Olha, um olhar sobre a origem da vida. Há 1 bilhão de anos, o nosso planeta era muito diferente. Sua atmosfera era composta principalmente de metano, ou sulfil, ou dimetilsulfano. Ou dimetil, isso mesmo. Dimetilsulfano, isso aí. Ou metano. Amônia e vapor d'água. Enquanto a temperatura média global oscilava em 50 graus Celsius, e foi nesse ambiente que organismos como o C. perskinsi habitavam a Terra. Nos registros dos primeiros animais, que datam cerca de 635 a 542 milhões de anos atrás, no período Ediacarano, quase 400 milhões de anos após o aparecimento do C. perskinsi, quando a atmosfera da Terra já estava cheia de oxigênio e a temperatura não era tão hostil. Aqui é o Dickinsonia constata uma antiga forma de vida que habitou o planeta durante o período de Acarano, 635 a 542 milhões de anos atrás, e que representa os mais antigos organismos multicelulares complexos, conhecidos dentro do nível macrocelular de complexidade biológica. Omar Edud, um dos autores do estudo, afirma que a espécie encontrada em 2017 apresenta comportamento que indica que já possuía processo de coordenação e diferenciação multicelular, algo tipo de organismos multicelulares. Apesar de ser uma espécie unicelular, isso significa que os mecanismos básicos para desenvolvimento embrionário e o processo pela qual o óvulo fertiliza e se torna embrião
já estavam presentes nessa espécie muito primitiva. Olha aqui. Vou ler novamente para vocês verem. Ó. Omar Adudin, um dos autores do estudo, afirma que a espécie encontrada em 2017 apresenta comportamentos que indicam que já possuía processo de coordenação de diferenciação multicelular. Algo típico de organismos multicelulares, apesar de ser uma espécie unicelular, isso significa que os mecanismos básicos para desenvolvimento embrionário, o processo pelo qual o ovo fertilizado se torna embrião, já estavam presentes na espécie muito primitiva. Ela já tinha o desenvolvimento embrionário bem mais antes que dinossauro, mamífero e todos os animais da Terra juntos, porque esse organismo tem pelo menos 1 bilhão de anos. Para os pesquisadores, os resultados sugerem que as instruções para a formação de padrões embrionários são anteriores a qualquer animal identificado até o momento. O estudo explica que aos fecundados de galinhas, o zigoto percorre o oviduto, onde são acrescentadas várias camadas. Primeiro a clara, depois as membranas, por fim a cascadura de cálcio. Enquanto o óvulo se forma, o zigoto se divide e se diferencia para dar origem ao embrião. A amostra de Chromosphaera perskinsi revelaram que uma vez atingindo o tamanho máximo, eles se dividem sem crescer mais. Olha aqui para vocês verem. Esse processo permite a geração de colônias multicelulares diferenciadas e semelhante aos primeiros estágios de embrião. Dessa forma aqui, galera, ó. Estão vendo aí que a vida é muito mais antiga que se pensa e que o processo de formação de embrião, ela vem de pelo menos o início dela há 1 bilhão de anos, bem antes de qualquer outro organismo que faz esse processo. Organismo animal, galinha, mamífero. Lembrando que na época no início do Jurássico, ou Triássico Jurássico, nessas épocas, os primeiros mamíferos também colocavam ovos, igual o ornitorrinco. Então, todos eles já tinham esse tipo de. Já vieram, eles só simplesmente se utilizaram da casca do ovo. O ovo, por exemplo, a parte do fosfato de cálcio é o que deu mais segurança para o embrião lá dentro. Um ovo bem aconchegado, ele tem mais chance de formar seres bem mais protegidos, né? Qualquer outra coisa, né? E também as bipartições de um embrião nas fases de mole-espera, mórgula e as várias fórmulas já eram vistos nesse processo aqui que vocês estão vendo de pelo menos há 1 bilhão de anos. Como está explicando aqui, ó, esse aqui é o processo, ó. Processo de replicação de um ictiosporo de Chromosphaera perskinsi, cujo desenvolvimento é semelhante ao de um embrião dentro de um ovo. Ó. Por fim, o estudo conclui que, do ponto de vista evolutivo, o ovo veio primeiro, uma vez que aves evoluíram a partir dos nossos ancestrais répteis, e o aparecimento do processo postura de ovos é anterior ao surgimento das galinhas. O ovo é uma adaptação evolutiva das criaturas. Isso encerra a discussão. Entenderam, galera? Que os processos evolutivos são bem mais antigos que se faz sentido? Há 1 bilhão de anos, o planeta estava começando a esfriar. O planeta era bem diferente. As primeiras arqueias de Asgard e o próprio e os próprios organismos que já faziam endossimbiose são dessa época. Olha aqui para vocês verem os mistérios que o nosso planeta guarda.
Isso aqui acaba com a noção de que organismos são fixos. Se lá atrás, histórico de 1 bilhão de anos, já havia um organismo que faziam todos os processos da formação de embrião bem anteriormente, então o que mais que nos espera? Estão entendendo por que evolução é um fato? Sabemos agora que o ancestral animal já era um organismo genomicamente complexo, com um rico complemento de genes que codificam proteínas, relacionado ao estilo de vida multicelular. Isso aqui falando do C. persistens. Estes incluem fatores de transcrição, componentes de matriz extracelular e intrincadamente vias de sinalização que eram anteriormente considerados específicos de animais, mas já estavam presentes a ser cooptados para a multicelularidade quando os animais emergiram. Firecloud et al. 2013, Suga et al. 2013, Richter King 2013, Manning et al. 2008, Suga et al. 2012, De Mendoza et al. 2013, CB Pedros et al. 2017. Sugestivamente, análise detalhada da dinâmica regulatória transcriptônica e proteônica de Capsapora e Salpingoeca mostrar esses genes são frequentemente implicados na transição de estágios de vida, que lembram a multicelularidade agregativa de Capsapora e colônias clonais de Salpingoeca. Aqui eles estão olhando no passado, no futuro da Terra, os organismos multicelulares, os mesmos processos que se via no passado. E que o passado já tinha já tinham desenvolvido genes específicos para poder fazer esse tipo de processos evolutivos. Além disso, as arquiteturas genômicas dos metazoicentes são, em muitos aspectos, marcadas diferente da maioria dos outros eucariotos. Eles têm genomas maiores, intros mais longos, que podem sustentar transcriptomas alternativos ricos em splicing. A essência de genomas é secundariamente reduzida em animais menores, compactados em termos de genes menos repetitivos. Em animais, obscurece uma ligação com a complexidade do organismo. Os cenários são adaptativos, podem explicar o surgimento da complexidade genômica como consequência de ambientes genéticos populacionais que aumentam a deriva, estabelecer a linha do tempo da evolução da arquitetura do genoma na ancestralidade dos metazoas. É, portanto, essencial para entender até que ponto a complexidade genômica está ligada à multicelularidade. No geral, o conteúdo genético tem sido extensivamente estudado na ancestralidade unicelular dos animais, mas menos atenção tem sido dedicada à evolução da arquitetura do genoma nesse período, abrangendo características como conteúdo repetitivo, criação em intros e conservação de sintetia. Embora Seth King et al., Irimi et al. 2012, King et al. 2008, Irimi et al. 2012, esse viés é parcialmente devido à lacuna de vários milhões de anos que separa os animais de seus parentes unicelulares e a amostragem limitada do genoma dos holozoários unicelulares. Agora conhecemos vários exemplos de efeitos das limitações, por exemplo, a nossa visão do repertório e fatores de transcrição do ancestral. Ou seja, nesse material de agora tem provas dos ancestrais lá no passado. Aqui está pegando o passado
e olhando se acha nos animais de hoje. Aqui apresentamos os genomas completos de 4 organismos recentemente sequenciados: Corallotrichum, Lismacysporum e os ictiosporianos, Chromosphera perskinsi, Pirum gemata, Albelforma, Wislieri. Esses são adicionados aos já disponíveis Creolimax fragrantissima, Ichthyosporus onferi, Spiriforma ártica, Ichthyosporea e aos mencionados Salpingoia roseta e Monociga brevicolis e conoflagelados e casasporas ou Czarski e Filospera, totalizando 10 genomas de holozoários unicelulares. O nosso objetivo é fornecer novos insights ou novos estudos sobre a dinâmica evolutiva do genoma da linhagem unicelular ancestral que levou os animais dois níveis amplos: origem e diversificação da família gênica e conservação das características arquitetônicas do genoma. Ou seja, ele vai pegar, olhar lá no passado, e se no processo de agora acontece da mesma forma que acontecia no passado. O quadro emergente de estudo comparativo é o de surtos pontuados com temporizações diferentes da inovação do conteúdo da estrutura do genoma, ocorrendo na ancestralidade unicelular dos animais. Resultado: 4 novos genomas de parentes unicelulares de animais. Obtivemos a sequência complexa do genoma nuclear de Colactrium e Limacysporum e dos Ichthyosporídeos Chromosphera perskinsi ou Chromosphera perskinsi, Pirum gemata e Abelforma wislieri. Todos esses taxons sequenciamos o DNA genômico de culturas axênicas, usando as leituras de pares pareados de pares de terceiros. Illumine foi montado usando SPADES, anotação genética. Foi realizado usando combinação de predição genética e, de novo, evidências transcriptômicas, derivadas de experimentos de sequenciamento de RNA. Dos 4 genomas apresentados aqui, o Corallotrium e o Chromosphera têm maior completude e contiguidade. Especificamente, o Corallotrium tem 7.335 genes, 83,4% do conjunto. Genes de Park-Eukaryotic. Busco uma proxy de completude do genoma. Simante alfa 75 por comprimento, da montagem coberta de 86 scaffolds. Chromosphera tem 12.463 genes anotados. Olha a quantidade de genes. 12.463 genes anotados. E tudo isso aqui, ó. A nova Chromosphera Gene 9 ajuda a resolver a filogenia do holozoa. Para ver a estrutura filogenética robusta das nossas análises comparativas, investigamos as relações filogenéticas entre holozoários com uma análise de filogenômica baseada no conjunto de dados desenvolvido por Toluela et al. Classificamos o recém-identificado Chromosphera perskinsi como membro de Ichthyosporia, da ordem Dermosquitida, pois ele se agrupa a Sphaeropterum, Sphaeropterum, ou Sphaerotecum destruens, que nossa análise filogenômica 2BS 100%. Portanto, o Chromosphera isolado de sedimentos marinhos rasos do Havaí é o primeiro Dermoscistídeo Ichthyospora da vida livre descrito de fato. Todos os dermoscistídeos descritos são parasitas vertebrados estritos, enquanto os ictiosphonídeos são comensais ou parasitas animais típicos, embora espécies de vida livre tenham sido descritas em algumas tenham sido identificadas em pesquisas ambientais de diversidade eucariota microbiana marinha. Aqui está
a tabela filogenômica, ó. Olha aqui, ó, mostrando tudo isso aqui, ó. Aqui, ó. Essas ramificações em vermelho são os vários segmentos da linha da árvore cladística. Aqui, ó. Holozoa, tá aqui, ó. Mimióspis yeide, Didimoeca costata, Elgoeca nana, Salpingoeca roseta, Monociga brevicolis. Isso aqui é holozoa, tá em Casaspora ou Carzi e Ministéria vibrantes, Clona flagellata, Filastéria, Opistocoma. Aqui, ó. Olha, pode ver que Ichthyostonos roferi alaska. Almoeb de um parasítico Creolimax flagrantíssima. Esfareoforma ártica. Albeoforma wisteri. Pirum gemata. Chromosfera persquince. Olha aqui, ó. Ele está entre os organismos, ó. Tá vendo? Ele é um dos mais antigos. Análise filogenômica da matriz de táxons BV de 57. A topologia da árvore é consenso de duas cadeias de Monte Carlo, salvando 20 árvores. Conjunto de dados filogenômicos, incluindo 87 domínios das proteínas não alinhados com o número de acessos por espécie. Aí depois eles foram lá e reanalisaram tudo isso aqui, ó, esses dados aqui, ó. Tendências na evolução do tamanho do genoma. Sintenia e conservação de genes do holozoa. Aumento de independente tamanho do genoma em metazoa e holozoários unicelulares. Descobrimos que os metazoas geralmente têm genomas maiores do que seus parentes unicelulares. Os animais de ramificação inicial são na faixa de 300 a 500 mb. Elliott e Gregory 2015 e Simakov e Kamashima 2017. E a maioria dos holozoários unicelulares tem genoma relativamente compacto, como Coralophytrium e Caspizapora ou Chromosfera, respectivamente 27,9 mb. Existem, no entanto, algumas exceções. Ictiospora esfarioforma, Abioforma pirum e Ictiofonus tem genoma na faixa de 34.4, 120,9 mb. Então, para vocês verem que a vida é antiga, bastante complexa. Posso trazer depois para vocês com mais dados sobre origem do ovo. Pode ver que todas essas pesquisas demonstram que a vida é antiga, tem pelo menos 1 bilhão de anos. E a vida apenas foi replicada nos animais do passado, futuro, já que o C. Persinski já fazia o mesmo processo, né, que acontece no ovo, na distribuição celular dos fetos lá,
Aqui, ó. O processo de replicação de um ictiosporo, Chromosphaera perskinsi. Aqui ele tá fazendo uma divisão celular, ó. Uma divisão para vários outros. Ele está fazendo a mesma divisão que acontece quando quando o feto ele está lá fazendo a mórgula, a pérgula, as várias fases de um embrião, ó. Aqui, ó. Vou até colocar aqui que também explica, ó. Para facilitar aqui, ó. A existência do Chromosphaera perskinsi, um organismo unicelular que existe há mais de 1 bilhão de anos, sugere que a programação para o desenvolvimento embrionário, incluindo coordenação multicelular e diferenciação, surgiu antes dos próprios ovos ou óvulos. Esse micróbio desafia a ideia que o desenvolvimento embrionário é exclusivamente uma característica animal, indicando que a capacidade de organizar e coordenar o crescimento celular está presente muito antes do surgimento dos animais. Existência antiga. O Chromosphaera perskinsi é um organismo unicelular que vive em ambientes marinhos, rasos e tem uma história milenar, muito anterior ao aparecimento dos animais multicelulares. Programação para desenvolvimento. Antes de ser unicelular, o C. perskinsi demonstra comportamentos reprodutivos que imitam processos encontrados em embriões de animais modernos, incluindo a coordenação a multicelular e diferenciação. Aqui fala, desafia a evolução, mas não desafia, não. Isso aqui já é. A sua ciência desafia a noção que o desenvolvimento embrionário é exclusivamente característica animal. A gente não sabia, a gente não tinha esses dados até aí. Sugerindo que bases genéticas para o desenvolvimento embrionário estavam presentes muito antes do surgimento animal. Implicação. Essa descoberta sugere a capacidade de organizar, coordenar o crescimento celular pode ter evoluído independentemente de diferentes linhagens da vida, ou que bases genéticas para o desenvolvimento embrionário estão presentes em organismos mais antigos, como Chromosphaera perskinsi. Ou seja, nessa época, quando a formação fetal, ela passa por vários processos. Aí é mola, pérgola. Aqui, ó, é como Chromosphaera perskinsi existe há mais de 1 bilhão de anos. É muito antes do surgimento dos primeiros animais. A sua existência sugere que a vida desenvolveu programação dos ovos, antes dos próprios ovos. O Chromosphaera perskinsi é um organismo fascinante, que desafia nossa compreensão sobre a evolução da vida na Terra. Olha aqui um novo. Um micróbio com mais de 1 bilhão de anos. Um micróbio com mais de 1 bilhão de anos pode ter ajudado cientistas a responder o enigma sobre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. O enigma do ovo ou a galinha fascina a humanidade por séculos, levantando questões sobre a origem da vida e da evolução.
Se a resposta para essa antiga dúvida já tenha sido enterrada no passado profundo da Terra, em muito tempo anterior aos primeiros animais, ou até mesmo as galinhas, cientistas descobriram algo surpreendente que pode mudar nossa compreensão da evolução da vida e da origem do desenvolvimento multicelular. Essa descoberta envolve um organismo unicelular que pode, de fato, lançar luz sobre o mistério do ovo ou a galinha e até mesmo revelar segredos sobre origens da complexidade biológica. Organismo que desafia o passado. O organismo em questão é o Chromosphaera perskinsi, um micróbio que vive em ambientes marinhos e rasos, que existe há mais de 1 bilhão de anos. Embora seja unicelular, ele apresenta comportamentos reprodutivos que imitam os processos encontrados em emoções de animais modernos. Durante a reprodução, o C. perskin se divide em um aglomerado de células menores. É o que acontece no desenvolvimento celular dos fetos. Ó. Criando estrutura para diferentes células. Isso é semelhante aos primeiros estágios de desenvolvimento de um embrião animal, conhecido como blástula. Para pesquisadores, Omar Hadudin, o Instituto de Tecnologia de Descoberta Revolucionária. Embora o C. perskin seja uma espécie unicelular, esse comportamento mostra que processos de coordenação e diferenciação multicelulares estavam presentes na espécie muito antes dos primeiros animais. Lembra aquela árvore filogenômica lá que eu mostrei? Lá está mostrando que esse processo ele é encontrado em vários outros organismos. Em suma, a característica mais notável desse micróbio é uma habilidade de formar colônias, como células de diferentes tipos. Essas colônias permanecem unidas por um tempo específico antes de se dispersarem, o que lembra como embriões de animais passam por atualizações de diferenciação celular. Olha aqui. Esse comportamento encontrado em organismo celular sugere que a programação genética necessária para a criação de ovos é um dos principais elementos do enigma da galinha. Pode ter surgido muito antes de qualquer forma de vida animal complexa. A descoberta de um passado longínquo. Uma pesquisa publicada na recente revista Nature desafia as suposições anteriores sobre a quantidade da vida multicelular evoluiu à Terra. O C. perskinsi pertence a um grupo de organismos que divergiu da linhagem que levou animais há mais de 1 bilhão de anos. O estudo revela que muito antes dos primeiros animais aparecerem, processos como diferenciação celular, essencial formação de ovos, já estava em andamento. Isso não só traz uma nova perspectiva à questão do ovo à galinha, mas também sobre as portas para entendermos que a vida evoluiu de organismos unicelulares para formas multicelulares. Marieta Oliveira, pesquisadora da Universidade de Genebra, destaca a importância da descoberta. É fascinante uma espécie descoberta recentemente nos permite voltar ao tempo mais de 1 bilhão de anos e sugere que as ferramentas para criar ovos estavam disponíveis muito antes da natureza inventar as galinhas. Uma pesquisa de C. perskinsi, ou Chromosphaera perskinsi, oferece uma resposta intrigante para o dilema ancestral. Os ovos, ou pelo menos os precursores genéticos deles, existiram muito antes das galinhas sequer existirem. A descoberta do C. perskinsi traz uma nova visão sobre a vida ter feito a transição dos organismos unicelulares para os multicelulares. Esses micróbios podem ter vistos como um elo perdido, uma conexão entre ancestrais unicelulares e os complexos animais multicelulares que conhecemos hoje. Lembra lá a cladística lá que mostrava lá aquelas várias ramificações em cores diferentes? Ali mostra onde que tem traços do ancestral em comum em todos aqueles organismos ali unicelulares. A chave dessa transição pode ser a habilidade dos organismos de simplesmente formar colônias e realizar processos de coordenação celular, processos essenciais para a evolução dos animais. Dessa forma, por mais que cientistas não possam destacar totalmente a ideia de evolução convergente,
Quando as características semelhantes surgem independentemente em organismos diferentes, a semelhança entre comportamento reprodutivo do C. persistent é o desenvolvimento embrionário dos animais. Sugere que as bases genéticas para a formação de ovos, a evolução multicelular já está presente muito antes do surgimento dos primeiros animais. Reformulando o mistério, o ovo veio antes da galinha? Com base no comportamento do C. persistent, observada a resposta para o mercado do ovo ou a galinha parece mais próxima do que nunca. Os processos necessários para a criação dos ovos já começaram em ação há 1 bilhão de anos, muito antes das galinhas aparecerem. Assim, a resposta à questão atemporal pode ser surpreendente, mas o ovo veio primeiro, seguindo pelo desenvolvimento dos animais que puderam produzi-los. Ao desenvolver maiores mistérios de biologia, essa descoberta também destacou a especificidade dos organismos primitivos. Exatamente, meu querido. Que descoberta incrível. Basicamente, uma vida unicelular que se comporta como multicelular. Exato. O ancestral em comum. Tá explicado. Explicou em poucas palavras. Ah, o ovo, ele surgiu. É por isso que esse processo durou tanto, com o surgimento do ovo. Quando surgiu a casca do ovo, o que aconteceu? Os ovos ficaram mais protegidos. Aí o que aconteceu? O ovo é uma forma eucariótica, ou seja, núcleo e material genético organizado. E tudo aquilo poderia ficar um tempo em qualquer lugar e na hora de quando ele eclodir, os filhotes já vão nascerem protegidos e a quantidade de ovos que eram depostos podem ter facilitado a dispersão pelo mundo. Pode ver que a maioria dos seres colocam ovos. Alguns ovos, outros. E isso tudo foi sendo preservado da seleção natural. Por quê? Porque é adaptação evolutiva. Então, quero aqui agradecer ao Fernando, ao Rafael, o RC, o, o meu amigo Filosofia Internet, o Pode Tudo Alessandro Moreno, o Rafael, o Facilitando a Vida e o Rafael Diogo. Muito obrigado a vocês. Por favor, gente, curta, compartilhe e também deixem um like lá, me ajudem a produzir, a produzir mais conteúdo. Se vocês puderem me ajudar com qualquer valor, um Pix ajuda muito. Se não puder, também compartilha. E muito obrigado, hein? Galera, agora vou dar uma descansada. Muito obrigado a vocês. E se vocês quiserem, eu trago esse assunto novamente. Valeu? Um grande abraço. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu?